ontem para hoje, da noite para a madrugada, fala assim, nossa, mas trabalharam correndo isso? Não, é porque deixaram de trabalhar muito antes, né? Deputados e senadores, para ir na direção da aprovação de algo que é básico para qualquer estrutura de pagamento séria, que é o orçamento do governo federal. Como você vai controlar o que você vai arrecadar e aquilo que você vai gastar. Estamos no dia 26 de março e depende agora só da sanção do presidente da República. É sobre a aprovação do orçamento que nós vamos conversar com o professor Istvan Kasnar, da Fundação Getúlio Vargas, que está conosco. Professor, como vai? Boa tarde. Muito boa tarde a você, a todos os ouvintes. Desejos de sucesso a todo mundo aí. Muito obrigado para todos nós. Quando vão aprovar o orçamento, sempre tem algumas obras, como o Zaidan sempre fala aqui, algumas obras de fantasia, de ficção. Dessa vez, falaram, mas tem uma grana enorme que é do auxílio emergencial, precisamos pagar. Não põe no orçamento. A gente põe por fora tal e dá um jeito. Não, mas tem o dinheiro do censo. Não coloca o dinheiro do censo do IBGE, tira porque é um dinheiro muito alto, coloca por fora e a gente acerta. Esses acertos todos por fora convencem a quem? E dentro do governo, será que eles têm a total noção de que por fora ou por dentro esse dinheiro vai representar o que o governo vai ter que pagar lá na frente ou aquilo que ele vai deixar de poder investir lá na frente? É natural que haja emendas parlamentares e que ocorram negociações. O Congresso necessita, no fundo, representar a todos nós. Mas você pode reparar que houve também diversos tipos de irregularidades em obras bloqueadas. Por isso, PELOA, que na verdade é o próprio processo pelo qual se faz o plano orçamentário anual, proíbe que se façam certas obras, o que não deixa de ser positivo. O canal Adutor do Sertão Alagoano está paralisado. Tem um trecho da BR-116 na Bahia que não pode ter continuidade sem que se apresentem exatamente provas de que agora se regularizará esse tipo de obra. Quanto ao censo, é natural que se estime que deva haver um valor grande e alto para financiá-lo, que superaria até 3 bilhões de reais. Quando a gente vê que os recursos chegam a um pouco mais de 70 milhões de reais, efetivamente causa uma certa suspeição e celeuma. Ou não se quer fazer o censo, ou ele já foi para o vinagre. Há outras prioridades. Agora, também eu creio que é preciso que a gente seja muito cuidadoso, porque nos tempos modernos, aquela série de censos presenciais, nas quais era preciso ir à indústria, ir à agropecuária, visitar a zona rural, poderia ser perfeitamente substituída, tal como faz a Receita Federal, recebendo uma enorme quantidade de dados eletronicamente, através de sistemas modernos. Então, agora que está todo mundo efetivamente fazendo home office, dá para também repensar os modelos censitários que tivemos até hoje, coisa que não estava sucedendo, e isso merece uma grande discussão e uma nova reposição com menores gastos. Pois é, professor Istvan, prazer tê-lo aqui conosco no Bandeirantes Acontece, a Sônia Bló está falando. Nisso que o senhor está falando, né? O censo ficaria de fora, algo extremamente importante que se deve fazer. Nessa planilha de orçamento, o que se deve priorizar? Não só o que está de acordo com a lei, mas no que eles têm que, enfim, sentar e falar, não, e a gente precisa pagar porque isso... Parece que está tudo pela emergência, pela hora da morte, tudo precisa ser resolvido. Como distribuir melhor essa planilha? Sônia, tens toda a razão. Por certo, essa é uma grande questão. O orçamento é um instrumento que usamos normalmente para prever, prover e antecipar todo o conjunto combinado de receitas, logo entradas, assim como de despesas, logo gastos, que teremos, no caso, em nível governamental. E para isso a gente monta o Orçamento Geral da União, que foi o grande objeto da conversa e da aprovação ontem via Congresso Nacional. Agora, é natural que ali entrem inúmeras peças, itens, em função dos interesses dos grupos políticos, grupos sociais e das funções públicas típicas. Nós temos 29 funções na linha de educação, segurança pública, diplomacia, infraestrutura, transporte, etc., a realizar. E aí há uma luta literal para que se possa colocar recurso neste ou naquele projeto, neste ou naquele programa,
neste ou naquele ministério e, obviamente, em função disso, para as empreiteiras, para as escolas, para todas as universidades, etc. Evidentemente que a busca da prioridade deveria partir de um sistema eleitoral adequado, na qual, em primeiro lugar, o cidadão, a cidadã, tem o direito de identificar aquele proponente político que estará segurando as bandeiras e temas que são do seu interesse. Então, famílias jovens querem muitas vezes ter suas crianças na escola e votam nessas pessoas que dizem isso. Na priorização que ocorreu agora, tens razão, estamos agora com, digamos assim, um cobertor curtíssimo. Antes era curto, mas em primeiro lugar já existem inúmeras seções que estão comprometidas. O Brasil tem gasto acima de 42% de todo o seu orçamento e de sua arrecadação, que não é nada pequena. Receitas estão estimadas em 4 trilhões 324 milhões de reais no orçamento de 2021 agora, especificamente em pagamento de juros da dívida interna mobiliária brasileira. Então, quem tem dinheiro em títulos públicos vai se dar bem, porque vai receber. Agora, por outro lado, existe também uma segunda mega conta, que é da Previdência. Embora tenha havido uma reforma previdenciária pela metade, perneta, efetivamente, ela também drena uma enorme quantidade de recursos que superam 22% do orçamento público. E ainda temos também recursos a serem repassados a estados e municípios, que é a terceira grande conta. Então, a partir daí, quando os ministérios recebem algum recurso, é pouco. E, sobretudo, o que sobra para investimento, que é apenas 2,2% do PIB brasileiro, é um valor ínfimo para as necessidades de turbinagem da economia brasileira. Então, a luta se torna muito séria, porque de 2016 para cá, a economia brasileira desandou, não está funcionando bem. Ano passado crescemos negativamente, né? Fomos lá, tudo depende do tipo de indicador que você pega, mas muito próximo de menos 4,5% do PIB, o que é muito, muito ruim, porque significa arrecadar menos. E finalizando, um déficit público como o do ano passado, chegando a inacreditáveis 750 bi, e uma previsão de déficit total recorde agora de 251 bilhões, não ajuda em nada, porque significa que a gente gasta muito mais do que recebe. Logo necessita, de alguma maneira, reencontrar o equilíbrio para fazer a economia retomar. Professor, houve a decisão de 6 bilhões e meio que vão para... Tá me ouvindo? Pode repetir, Zaidan, que cortou exatamente o seu som na hora da Por pergunta. gentileza, estava entrecortado. Tá me ouvindo agora? Sim, senhor. Muito bem. Então houve a decisão de retirar 26 bilhões e meio de reais de despesas obrigatórias, que vão engrossar aí as emendas parlamentares, e um corte de 13 bilhões e 500 milhões na Previdência Social. Quais as consequências concretas, práticas desse corte na Previdência de 13 bilhões e 500 milhões de reais? Zaidan, você tem toda a razão em se preocupar com isso. Quando você corta 13 bilhões e 500 milhões, esses benefícios deixam os aposentados com menos recurso na mão, deixam aqueles que necessitam de pensões com uma capacidade aquisitiva menor. Logo, isso implica numa retração de consumo e justamente você acaba golpeando, garroteando de forma bastante vil, asfixiando as finanças daqueles que hoje em dia já não mais trabalham e que em grande parte podem depender da Previdência Social, do INSS e assim por diante. O outro elemento associado a esta questão é que quando você tem seguro-desemprego e abono com benefícios que se cortam aos trabalhadores em volumes muito próximos a 10 bilhões de reais, então você tem mais uma vez uma enorme quantidade de pessoas num país que tem mau emprego, desemprego, subemprego, que não é 14%, como diz o IBGE, e sim algo que chega a 34% da população total, da força de trabalho que deveria estar atuando, perdendo poder aquisitivo. Então, no lugar de você propelir a economia, você a reduz. No lugar de você criar uma poupança sadia, você despoupa. E aí, então, você vê que diversos indicadores vão mostrando que no sistema econômico-financeiro
a poupança diminui e continuamos tendo 74 milhões de brasileiros endividados, de pires na mão, procurando alguma alternativa para sobreviver. Esta não é, e tem que ser muito cuidadoso com isso, a consequência de um governo só. Isto daqui é consequência de vários desgovernos que acabam criando também políticas públicas equivocadas, levando à incapacitação do crescimento nacional. Não é por acaso que tivemos agora, mais uma vez, uma década literalmente perdida, com a menor das taxas de crescimento do PIB no período 2011 para 2020. Agora, com relação ao auxílio-doença, que é uma mudança importante aí prevista, que as empresas paguem o benefício e que depois possam abater na contribuição previdenciária patronal aquilo que gastarem com quem está recebendo o auxílio-doença, em vez do INSS pagar, né? E só que isso precisa de um projeto de lei. O senhor acredita que teremos uma consequência prática ainda neste ano, ou com a necessidade de um projeto de lei para regulamentar isso, talvez nem entre em vigor em 2021? Bom, nós estamos falando de uma grande quantidade de brasileiros, né? Provavelmente necessitaríamos pensar aposentados, pensionistas, funcionários, empregados de empresas em mais de 30 milhões. E isso acaba implicando efetivamente na necessidade de uma regulamentação. Ora, o que passa pelo Congresso tem que ser lido, relido, reavaliado em comissão. O tempo passa. Faz todo sentido se tivéssemos mecanismos de fast track no Brasil para aprovar o que consideramos emergencial e urgente. Mas ainda temos muito o que aprender a respeito. Então, embora as empresas desejem também assumir certa responsabilidade quanto a gastos que dizem respeito à recuperação da saúde de seus empregados, à capacitação de suas atividades e a provimentos para planos de saúde, isto ainda está muito pouco evoluído entre nós. Então você tem toda a razão. A rigor, a gente necessitaria gerar uma reforma do sistema de apoio empresarial em saúde, em pensões, em aposentadorias a todos os empregados. E algo que incluísse as microempresas, as EIRELIs, todas as organizações uniprofissionais, porque elas são as maiores empregadoras efetivas do país. Então nós temos aí uma concentração de produção significativa em mega giga empresas, mas realmente quem emprega no nosso país, como aliás na maior parte dos países do mundo, são as pequenas e microempresas. Desse ponto de vista, nós necessitaríamos repensar e adequar melhor políticas em prol da microempresa. Ora, em regimes oligopolistas, isso é muito difícil de pensar, porque são os grandes lobbies, aqueles que dominam o Congresso Nacional. Professor, e há também a decisão de que o Ministério da Defesa receba 8 bilhões e 300 milhões de reais, quase um quinto do total do governo federal. E, é claro, as Forças Armadas têm ali uma realidade à parte, inclusive no que se refere ao soldo, né? Porque para o reajuste do soldo serão mais 7 bilhões e 100 milhões de reais. Independentemente das peculiaridades das Forças Armadas e das necessidades, isso pode provocar algum desequilíbrio no orçamento? Não, eu não acredito. Nós estamos falando aqui de um valor residual. É importante lembrar que segurança nacional e segurança através das Forças Armadas é algo de sagrado e essencial. E nós estamos tratando do país que tem a quinta maior dimensão territorial do mundo. Nós estamos tratando aqui de uma nação que tem mais de 5.515.000 quilômetros quadrados. Então é natural que você tenha que ter Forças Armadas em boas condições. Agora, financeiras, econômicas e tal. O soldo em si e o processo de pagamento e remuneração à soldadesca brasileira comparado com outras categorias internacionais militares, como por exemplo nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, bem menor. O soldado brasileiro recebe menos, e o oficial também, de que sua contraparte e equivalência em outras nações e outros países.
Agora, você tem que lembrar que nós necessitamos defender áreas territoriais sumamente complexas, como a Amazônia, sobre a qual o mundo inteiro fica de olho, né? E, portanto, necessitamos ter forças de dissuasão. E elas têm que estar muito bem preparadas e motivadas para o que der e vier. Não queremos acreditar em beligerância nem em guerras e tal, mas que elas existem, existem. Então, repactuar, aumentar cuidadosamente, manter o poder aquisitivo, sim, mas é um grande desafio. Um dos maiores desafios, não apenas para as forças militares e seus reajustes de soldos, mas para todos os brasileiros hoje em dia, diz respeito a que indicador econômico utilizar. Quer dizer, se você pega o IGPM da importante Fundação Getúlio Vargas, que é um indicador, índice geral de preços de mercado tradicional, super reconhecido, você vai descobrir que simplesmente estamos falando de taxas de inflação ano passado de 18%. Aí, por outro lado, o IPCA do IBGE me dá um indicador muito próximo de 4%. Qual é que eu uso? Na hora de reajustar um aluguel ou de reajustar uma transação contratual ou um salário, se eu estiver utilizando o IGPM, talvez eu mantenha, em função do custo de vida, o poder aquisitivo daquele trabalhador. Mas eu sou capaz de carregar para o vinagre a empresa, porque quem é que teve faturamento que cresceu significativamente em 2020? Só certos serviços, como de softwares, eletroeletrônicos, readequação de atividades em home office, fármacos e tal. Mas e os outros? Como é que ficou? Então, efetivamente, tens toda a razão, mas eu diria assim, além da gente olhar uma categoria apenas, necessitamos repensar uma política de programação, de remuneração profissional que consiga recuperar a economia e, com isso, a renda, a remuneração, os salários e os proventos de todos os brasileiros. Perfeito. Professor, uma última de minha parte, prometo que é para encerrar. O senhor abriu, logo na primeira resposta, falando sobre obras paradas, né? E quando, por os mais variados motivos das obras paradas. Qual é o principal prejuízo? Porque tem a depreciação, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a questão do Rodoanel, né? De tudo que foi investido, tudo que foi perdido e tudo que está sendo reinvestido. Mas há, em cima disso, obras como a do Rodoanel, que vão melhorar a conexão, por exemplo, de caminhões, que vão tirar a poluição da cidade de São Paulo. A gente pode ter uma obra de saneamento, que podem tirar o esgoto da porta da casa de alguém. Pode ter uma obra para levar água potável, para diminuir distâncias, para melhorar a mobilidade. Só que a não conclusão dessas obras tem um prejuízo social. O esgoto na casa da pessoa pode sobrecarregar o SUS em alguma medida. Quando se faz, ou se é possível fazer um balanço da obra parada por N motivos e o prejuízo social que ela causa, qual a equação? Onde a gente perde mais? Olha, parabéns, porque é uma questão tão complexa que podemos ficar a tarde toda conversando a respeito, mas vamos resumir. Você está me lembrando o caso agora, número 1, do sistema adutor do ramal de Piancó, na Paraíba, que também é outra obra bloqueada, com irregularidades e tal, mas justamente, se você não pode transferir água, por definição não vai chegar água para as residências, nem tampouco para as indústrias, nem tampouco para a limpeza urbana. Então, a ausência de água, porque o adutor não está indo bem e foi paralisado, pode criar verminoses e, então, com isso, aumentar o índice de doenças e o índice de mortalidade infantil na Paraíba. Pode acontecer. Então, esses elos, esses laços, esses fatores determinantes explicativos de um elemento em relação ao outro são muito, muito relevantes de estudar. Nós temos efeitos multiplicadores positivos e outros negativos. Ponte pela metade, segundo o case, não é ponte. Então significa perda total. Logo, qualquer obra pública, qualquer construção, seja uma BRT em Palmas, em Tocantins, o que você quiser, tem que ter início, meio, fim e ratificação orçamentária com comprovação de gasto bem realizado. Ora, no nosso país é muito comum que a obra se inicie e o dinheiro se esvaia por alguma canaleta duvidosa. Basta lembrar o que aconteceu e que foi demonstrado pela Lava Jato. Quer dizer, aquelas grandes obras da Odebrecht e outras tantas simplesmente acabavam sendo over-orçadas,
orçadas e implicando em realizações frequentemente altamente dúbias. Nós temos hoje, considera-se no Brasil, muito próximo de 45 mil obras paradas. Então não se trata só de um par de obras bloqueadas, mas de uma enormidade. E isto acaba implicando em redução do ímpeto de crescimento, redução da capacidade de gerar um produto interno bruto maior, redução do reinvestimento, necessidade de reinvestir para tratamentos e manutenção das obras paradas. Logo, efetivamente, isto significa que quando existem situações do gênero, nós estamos lidando com más práticas públicas em sistemas de obras. Necessitamos fazer com que a infraestrutura avance, seja completada, funcione e venha a dar o rendimento que foi previsto, seja qual for a área. Pode ser saúde pública, com bons hospitais bem construídos, com camas disponíveis, com respiradores e tal, e não com a coisa parada por aí, apodrecendo, estragando em algum tipo de armário, em algum tipo de armazém, que sabe-se lá onde se encontra. Nós necessitamos, na verdade, de uma administração cuidadosa, programada, que não apenas recupera, como também dá evidências de que existe uma certa demanda por esses bens e serviços, como também uma oferta qualificada com profissionais responsáveis. E se o país não se administra, ele vai perdendo a sua capacidade de evolução, algo que estamos vivenciando, infelizmente, de forma muito sacrificada no Brasil atual. Professor Istvan Kasnar, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção conosco. Até uma próxima. Valeu. Agradeço a vocês, muito obrigado, muito sucesso a todos, um abraço aos ouvintes.